Pessoal da internet, é o seguinte, eu, eu fazendo uma análise mais ou menos superficial, porque eu sou uma pessoa leiga, mas não precisa você ser muito inteligente para poder você entender que esse jogo da Lava Jato nada mais é um pano de fundo para destruir a economia brasileira. Isso em todos os aspectos, tecnológico, energético, em todo sentido. Porque foi um ataque praticamente na economia brasileira para a destruição de alguns segmentos da nossa sociedade. E os americanos, tudo começou pelo pré-sal. Até então, os americanos não tinham tanto interesse no Brasil, porque ele considerava o Brasil como um quintal americano, onde ele depositava o lixo deles. Então eles ficavam só observando o brasileiro. Só que uns 13, 14 anos para cá, o Brasil saiu de uma dívida de quase 250 bilhões de dólares para um superávit de 370 bilhões de dólares, inclusive até emprestar dinheiro para o FMI, é o que emprestava para o Brasil, que explorava, né? E o Brasil, quando ele pagou a dívida externa, que começou a crescer, investir nas grandes empresas nossas, que nem a Odebrecht, por exemplo. Eu vou citar, por exemplo, algumas empresas que foram um ataque dos americanos. Primeiro, a barreira de Alcântara. É estratégico para os Estados Unidos, para o Brasil e para outros países. Você acha que eles vão querer lançar satélite, lançar ali na Alcântara? Não, não, não. Eles querem neutralizar o Brasil. Eles têm a sua barreira de lançamento, que é cabo de como é que é cara? Bom, tudo bem, nos Estados Unidos. Bom, o que acontece? Eles querem que o Brasil feche praticamente, fica uma meia dúzia de americanos lá, militares, para poder manter a barreira de Alcântara fechada. Segundo ataque, quem é a maior empresa de construção de submarino nuclear? Chama-se Odebrecht. O que ele fez? Prendeu o presidente diretor e quebrou a empresa. Segundo, o Sr. Otton, o almirante Otton, o pai que criou as pesquisas nucleares, que criou o pai do nuclear brasileiro. Prenderam ele. Até hoje não está explícito por que ele foi preso, quais as provas que ele foi preso. O que eles falam foi corrupção. Aonde? Cadê? Aonde foi? E o quarto ataque na Embraer. Tudo estratégico. Tudo estratégico. Por conseguinte, a economia, a indústria de carne, as empresas empreiteiras da construção civil, o crescimento foi muito grande. O Brasil vinha em um ritmo que em 20 anos, mais 20 anos além dos 13, nós era autossuficiente em energia elétrica, energia nuclear, nós era autossuficiente em energia petróleo. Então os Estados Unidos se assustou. E o pior que eu vejo, que alguns intelectuais, entre aspas,
aprovaram isso. E é doutores, hein? Tem engenheiro, tem advogados, tem promotores. Comprar essa ideia. Uns por analfabetismo. Porque não pensa você que só na periferia que tem analfabeto, não é não. Dentro do seio dos doutorados tem analfabeto. Aprovaram a destruição do Brasil através da Lava Jato. Eu estou vendo muitas caminhonetes grandes aí, ó, de gente rica, escrito aprova a Lava Jato. Os caras destruíram, a Lava Jato destruiu o país. E um bando de gente de doutorado, entendeu? Foi com eles. São pessoas antipatriotas, pessoas com mente curta. Eu considero a mente de algumas pessoas como se fosse uma lanterna. Você andando num breu, tem lanterna que ilumeia 1 quilômetro. E tem lanterna que ilumeia 100 metros. Assim é a mente de algumas pessoas. Não adianta você ser estudado se você não tem uma mente que enxerga longe. Não adianta nada. Você é uma lanterna que enxerga só ali. É assim que eu considero. Não adianta você ser doutor. Não nasce ídolo, você não nasce inteligente. Aliás, você nasce inteligente. Você não é que você quer ser inteligente. Mas pelo menos você considera que você está errado. Pense bem, ouve outras pessoas. Não fica ouvindo Rede Globo, Veja. Para pensar. Primeira coisa que você tem que ver é o seu país. O seu país é como se fosse a sua casa. Como é que você deixa uma pessoa invadir a sua casa? Fazer intriga com a tua esposa. Assim é os americanos. Eles vêm aqui no Brasil, plantam o ódio, plantam a discórdia e fica de longe esperando ver o que vai dar para depois eles entrarem. É assim que eles usam as pessoas. Menos inteligentes. É mais ou menos por aí. E pior que estão tudo dentro dos órgãos federais. Um bando de antipatriota, tudo dentro dos órgãos federais. Olha, sinceramente, é complicado essa situação. E eu vejo, por exemplo, que nem um juiz desse aí, o Sérgio Moro, por exemplo, tem uma força tão grande. Poxa, o cara conseguiu derrubar um governo. Um juiz de primeira instância. É muito poder na mão de um cara. Não pode acontecer isso. Num país democrático, tem que ser um colegiado de pessoas para decidir. Não uma meia dúzia, que nem no Congresso, por exemplo, uma meia dúzia de comprados. Hoje, por exemplo, nós estamos sendo dirigidos pelo Eduardo Cunha, que dizem que está dentro da prisão, que eu acho que não está. Ele está num hotel 5 estrelas, ou então está num spa aí da vida. E está com todo mundo na mão. Eu sempre vinha falando, o Eduardo Cunha tem todo mundo na mão. Por que não chiou até agora? Porque ele está ganhando suas benesses. Ele não está aparecendo na mídia, ele não está aparecendo nas ruas. Mas ele quer isso aí agora, ele vai exigir isso aí. Ele conseguiu essa benesse porque o Tacla Duran foi na CPI. Chegou lá na CPI, quem era o relator? Marcos Marum, o relator da CPI. Quem tem o domínio no Marco Marum? Eduardo Cunha. O Tacla Duran dedurou a esposa do Sérgio Moro e o Zoccoloto. Então eles iam ser chamados na CPI para prestar depoimento do que o Tacla Duran acusou eles. Mas como o Marco Marum simplesmente era o reitor, o relator, o Sérgio Moro falou assim: Eduardo Cunha,
segura, destrui o Tacaduran através do Marcos Marum, que eu te dou a liberdade. É isso que vai acontecer, cara. Aqui é um jogo de interesse. Ninguém está interessado em acabar com a corrupção, não. É isso aí.